Bem-vindo a mais uma palestra transformadora de Krishnamurti. Essa é uma oportunidade única para explorar a mente e as possibilidades da consciência. É de toda forma difícil compreender os meandros e as complexidades das relações humanas. Mesmo quando temos muita intimidade com uma pessoa, é muitas vezes dificílimo e quase impossível lhe conceder os verdadeiros sentimentos e pensamentos. Isso se torna menos difícil quando há afeição, quando há amor entre duas pessoas, porque há então comunhão imediata, simultânea e no mesmo nível. Mas essa comunhão é negada quando ficamos apenas a discutir ou a ouvir no nível verbal. É dificílimo estabelecer essa comunhão entre vocês e eu, porque não há comunhão. Não há um verdadeiro entendimento entre nós. A comunhão deixa de existir quando há temor ou preconceito, porque nesse caso entra em funcionamento um mecanismo de defesa. Talvez eu veja as coisas de maneira diferente daquela que estão habituados, e desejo estar em comunhão com vocês. Desejo lhes comunicar o que vejo. Posso não ver com exatidão ou de maneira completa, mas se deseja examinar o que estou lhes comunicando, devem de sua parte estar abertos e receptivos. Não me estou ocupando com ideias. As ideias, para mim, não têm significado algum. Ideias não produzem revolução. Ideias não produzem regeneração. E é a regeneração que é essencial. A comunicação de ideias é relativamente fácil, mas o comungarmos um com os outros, além do nível verbal, é extremamente difícil. O que devemos estabelecer entre nós não é uma comunhão imaginária, uma comunhão mística, mas uma comunhão que só é possível quando nós dois estamos seriamente interessados em descobrir a verdade que resolverá os nossos problemas. Quanto a mim, creio em uma realidade que existe de momento a momento e que absolutamente não se encontra na esfera do tempo. Essa realidade representa a única solução aos múltiplos problemas da nossa vida. Quando uma pessoa percebe essa realidade, ou quando ela surge, é ela um fator de libertação, mas nenhuma soma de argumentação intelectual, de disputa, de conflito econômico, social ou religioso resolverá os problemas gerados pela mente. Para haver comunicação, temos que comungar uns com os outros, e para tal precisamos estar abertos e receptivos, não aceitando nem negando, mas investigando. Vocês e eu estamos em relação, não estamos vivendo isoladamente. A verdade não é algo separado do estado de relação. As relações constituem a sociedade e na compreensão das relações entre vocês e sua esposa, entre vocês e a sociedade, encontrará a verdade, ou melhor, a verdade virá a vocês, lhes trazendo a libertação de todos os problemas. Não podem achar a verdade, devem deixá-la vir a vocês. E para que isso aconteça, requer-se uma mente não mais perturbada pela ignorância. Ignorância não significa a falta de conhecimentos técnicos, a falta de leitura de muitos livros filosóficos. Ignorância é a falta de conhecimento próprio. Ainda que uma pessoa tenha lido muitos livros filosóficos e sagrados e seja capaz de citá-los, essas citações, que representam uma acumulação de palavras e experiências alheias, não libertam a mente da ignorância. Surge o autoconhecimento ao investigarmos e experimentarmos as tendências dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e atos.
o que significa estarmos cônscios de nosso processo total, nas relações, instante por instante. O autoconhecimento, do qual trataremos mais tarde, nos dá a exata perspectiva de qualquer dos nossos problemas. E a exata perspectiva é a compreensão da verdade contida no problema. E essa compreensão, inevitavelmente, produzirá ação nas relações. Portanto, o autoconhecimento não se opõe à ação, não a nega. O autoconhecimento revela a perspectiva correta, ou seja, a verdade contida no problema, da qual resulta a ação. Essas três coisas estão sempre relacionadas entre si, não são separadas. Não há ação verdadeira sem autoconhecimento. Se não conheço a mim mesmo, é óbvio que não tenho base para a ação. O que faço é mera atividade, reação de uma mente condicionada e, portanto, sem significação. Uma reação condicionada não pode nos libertar nem por ordem no caos. O mundo e o indivíduo são um processo único, são opostos um ao outro. E o homem que está tentando resolver seus próprios problemas, que são os problemas do mundo, necessita evidentemente de uma base para o seu pensar. Acho bastante claro isso. Se não me conheço a mim mesmo, me falta base para pensar. Se me desconhecendo, me ponho em atividade, essa atividade só poderá gerar sofrimentos e confusão. Exatamente o que está acontecendo no mundo nos tempos atuais. Nessas condições, a investigação que nos leva ao autoconhecimento não é um processo de isolamento. Não é uma fantasia nem um luxo de asceta. Pelo contrário, é uma necessidade evidente para o homem do mundo, para o pobre, o rico e para aquele que deseja resolver os problemas do mundo. Julgo importantíssimo compreender que esse mundo é produto de nossa existência diária e que o ambiente criado por nós não é independente de nós. O ambiente existe, não podemos transformá-lo sem nos transformarmos a nós mesmos. E para isso devemos compreender os nossos pensamentos, sentimentos e atos na vida de relação. Os economistas e os revolucionários querem alterar o ambiente sem alterar o indivíduo. Mas a simples alteração no ambiente, sem a compreensão de nós mesmos, não tem significação alguma. O ambiente é produto dos esforços do indivíduo, estando um e outro relacionados entre si. Não se pode alterar um deles, sem alterar também o outro. Vocês e eu não estamos isolados. Somos o resultado do processo total, o produto de toda a luta da humanidade. Quer vivamos na Índia, no Japão ou na América, a soma de toda a humanidade é vocês e eu. Podemos estar conscientes ou inconscientes desse fato. Para se realizar uma transformação revolucionária na estrutura da sociedade, deve cada indivíduo compreender-se a si mesmo como um processo total, e não como uma entidade isolada, separada. Se está bem claro isso, podemos continuar a investigar a natureza da mente humana e do homem. Mas deve ficar bem claro, para o homem que sente real interesse, que não pode haver uma revolução completa no mundo num nível único, econômico ou espiritual. Uma revolução total, uma revolução fecunda, só será possível se vocês e eu nos compreendermos como um processo total. Vocês e eu não somos indivíduos isolados, mas sim o resultado de toda a luta da humanidade com suas ilusões, suas fantasias, desejos, ignorância, diferenças, conflitos e misérias. Não podemos começar a alterar as condições do mundo antes de termos compreendidos a nós mesmos. Se perceber isso,
dará dentro de vocês, imediatamente, uma revolução completa. Então é desnecessário o guru, porque o autoconhecimento se processa minuto por minuto. Não é uma acumulação de coisas ouvidas de outro e nem se encerra nos preceitos dos instrutores religiosos. Quando o indivíduo está descobrindo-se a si mesmo, instante por instante, em suas relações com outras pessoas, essas relações assumem um significado inteiramente diverso. As relações transformam-se em revelação, em constante processo de autodescobrimento. E desse autodescobrimento resulta a ação. O autoconhecimento, pois, só pode vir pelas relações e não pelo isolamento. Relações significam ação e o autoconhecimento é o resultado de um lúcido percebimento na ação. Vamos supor que você nunca tenha lido livros e é o primeiro a investigar o significado da existência. Não tem ninguém que te ensine a maneira de começar. Nem guru, nem livro, nem instrutor. E você quer descobrir o processo total de você mesmo. Como começar? Só pode começar por você mesmo, não é assim? Pois é este o nosso problema. O mero citar de autoridades não representa autoconhecimento, descobrimento do processo do eu e, portanto, de nada vale. Você tem de começar como se nada soubesse, pois só assim realizará um descobrimento fecundo e libertador. Só assim encontrará com o seu descobrimento a felicidade e a alegria. Mas nós, a maioria de nós, vivemos de palavras. E as palavras, tal como a memória, são produto do passado. Um homem que vive no passado não pode compreender o presente. Cumpre a você, pois, compreender o processo de você mesmo, momento por momento, o que significa que deve estar sempre vigilante, sempre cônscio dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Estando cônscio, verá que os seus pensamentos, sentimentos e ações não se baseiam apenas no padrão criado pela sociedade ou pelos instrutores religiosos, mas são também o produto de suas inclinações pessoais, percepção dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Eis o processo do autoconhecimento. Todos nós temos percebimento no sentido de que temos consciência de estar fazendo ou pensando alguma coisa. Mas não estamos cônscios do motivo ou impulso que origina aquilo que pensamos e fazemos. Procuramos alterar a estrutura do pensamento e nunca compreendemos o criador dessa estrutura. É essencial, portanto, que nos compreendamos a nós mesmos. Porque sem essa compreensão, sem esse processo de autodescobrimento, nunca haverá uma revolução criadora. Compreender a si mesmo significa estar cônscio de cada pensamento e cada sentimento sem a tendência de condená-lo. Condenar é sustentar o pensamento e o sentimento. Mas se nos abstermos de condenar, de justificar, de resistir, então, nesse caso, o pensamento se revelará todo inteiro. Experimente e verá. É de suma importância isso, porque para o advento de uma revolução criadora ou regeneração, é essencial, em primeiro lugar, compreendermos a nós mesmos. O introduzir modificações econômicas ou novos padrões de ação, sem compreensão de nós mesmos, tem muito pouco valor. Enquanto não nos compreendermos a nós mesmos, caminharemos sempre de um conflito para o outro. Nada se pode criar quando há conflito. A criação só é possível quando cessa o conflito. Para o homem que vive numa batalha constante consigo mesmo e com seu próximo, nunca haverá possibilidade de regeneração. Ele só pode ir de reação em reação.
só pode vir a regeneração quando estamos livres de toda a reação. E essa liberdade só pode nascer do autoconhecimento. O indivíduo não é um processo isolado, separado de todo, mas sim o processo total da humanidade. Por consequência, os que sentem verdadeiro interesse e desejam realizar uma revolução de valores radical e fundamental, esses devem começar por si mesmos. Pergunta: a veneração das imagens, o puja e a meditação são coisas naturais e evidentemente úteis ao homem. Por que repudiá-las e nos tirar o consolo que elas nos oferecem no sofrimento? Resposta: compreendamos o que é meditação. Sendo uma questão complexa, terá de prestar atenção contínua, senão perderá a substância desse assunto. Tratemos, em primeiro lugar, de esclarecer os pontos principais. De início, não digo que a meditação não é necessária, mas antes de dizermos se é necessário ou não, precisamos compreender o que ela significa. Meu guru, minhas tradições, prescrevem que devo meditar, e por isso me fecho num quarto e me ponho a meditar. Isso, de certo, não tem significação alguma. Preciso saber o que se entende por meditação. O que entendemos por meditação? Na meditação estão implicadas muitas coisas. Prece, concentração, busca da verdade, ou daquilo que chamamos compreensão, desejo de consolação e etc. Consideremos a prece. O que significa ela? A prece é uma forma de súplica. Vê-se uma pessoa em dificuldades e pede socorro a outra. Vocês e eu talvez não oremos, mas há milhões que o fazem. E quando esses milhões rezam, obtêm, evidentemente, uma resposta. Pois, do contrário, não rezariam. Obtêm uma certa consolação. Quando se ora, a resposta vem de Deus, de uma entidade superior, ou vem de outra parte? Em que consiste a oração? Primeiro, repete certas palavras. Se você é um hinduísta e repete certas palavras, mantras, pela repetição de palavras, vezes sobre vezes, produz um estado de quietude na mente. Se repetirmos uma coisa sem cessar, é claro que a mente há de ficar embotada e quieta. E estando quieta, recebe uma resposta. De onde provém a resposta? Provém do que chama de Deus ou de outra parte? Por que ora? Ora, evidentemente, porque você se acha em alguma dificuldade, em algum estado que te causa dor e sofrimento. E por isso deseja uma solução. Isso é, criou um problema e orando, isso é, repetindo palavras, tranquiliza a mente e esta recebe então uma resposta ou solução. Quando faz isso, o que acontece realmente? A mente superficial se acha em estado de tranquilidade, de inatividade, então o inconsciente nela se projeta. Então você tem a resposta. Ou, expressando isso de outra maneira, tem um problema que te atormenta e perturba durante muitas horas e não acha a solução. Você vai então dormir dizendo: vou dormir sobre o caso. Ao despertar na manhã seguinte, você tem a solução do problema. O que aconteceu? A mente consciente, depois de torturar-se com um problema, o deixa à parte dizendo: não quero mais me preocupar com ele. E quando a mente consciente está quieta em relação ao problema, o inconsciente pode projetar-se no consciente e lhe levar à solução. Essa resposta você pode chamá-la de a voz tranquila e suave, a voz de Deus, ou como quiser, o nome não importa. É o inconsciente que transmite a mensagem e é ele que envia a solução do problema. E a oração é um simples expediente para aquietar a mente consciente, a fim de que possa receber a resposta.
Mas a mente consciente também obtém uma resposta de acordo com o seu desejo consciente. Se a mente é condicionada, a resposta será sempre condicionada. Isso é, se sou nacionalista e se por meio da prece reduzo a mente consciente a um estado de tranquilidade, obtenho uma resposta de acordo com o meu condicionamento nacionalista. Por isso, pode um Hitler dizer: ouço a voz de Deus. Esse é um dos aspectos dessa questão da meditação. Vem a seguir o problema da concentração, um pouco mais difícil, reclamando maior aplicação do pensamento e da atenção. O que se entende por concentração? Por concentração se entende exclusão. Concentrar-se num objeto, numa ideia, significa repelir e excluir todos os outros pensamentos que se insinuam na mente. Resistir à concorrência de outras ideias, procurar forçar a mente a fixar-se numa ideia. É uma batalha constante, não? Escolhe uma ideia e procura focar a mente nessa ideia, resistindo a todos os outros pensamentos. E quando consegue se concentrar nessa ideia, com exclusão de todas as outras, pensa ter aprendido a concentração perfeita. Quando faz isso, o que acontece realmente? A concentração se torna um constante conflito de resistência. Porque escolhe um pensamento e rejeita todos os outros? Porque julga que um determinado pensamento é mais importante do que os outros, os quais considera secundários. Por isso há conflito, há uma batalha constante entre os pensamentos secundários e o pensamento mais importante. Mas se segue e compreende cada pensamento que surge, importante ou não, todos os pensamentos são importantes. Não há, então, necessidade de focar o pensamento numa única ideia. A concentração não é, então, limitante, mas tonificante e criadora. Veja uma criança. Dê-lhe um brinquedo, um jogo, qualquer coisa que a interesse. A criança se deixará absorver inteiramente. Não precisa dizer-lhe que se concentre. São as pessoas adultas sem interesse que se forçam a se concentrar. O homem que faz esforço para se concentrar não tem interesse no que está fazendo. Se tivesse, a concentração não exigiria esforço algum. A maioria de vocês entrega-se à meditação porque não tem interesse nas coisas que faz todos os dias. A meditação, pois, te leva para longe da vida. Não faz parte da sua existência diária. Portanto, a concentração, a que chama meditação, é meramente uma fuga à vida. E se consegue fugir da vida completamente, pensa ter lucrado alguma coisa. Mas se examinar cada pensamento, cada sentimento que se manifesta sem condenação, nem justificação, nem resistência, então, em virtude dessa compreensão constante, desse perpétuo redescobrimento, a mente se torna muito quieta, muito serena e livre. Meditação, como vemos, não é concentração. Meditação não é prece. E temos ainda a prática de ritos. Por que pratica um rito? Qual a verdade em que se baseia? Morre minha mãe e eu pratico um ritual por nenhuma razão válida. Isso traz à baila a questão da sanidade mental. Fazer uma coisa sem pensar é falta de sanidade mental. Usar palavras que não têm nexo, que não têm significação, denotam um estado de desequilíbrio. Por que executa ritos em intenção dos mortos? Se eles te confortam, está então procurando conforto e não compreensão. Se o sabe, então, por que faz isso? Você sabe, é bem óbvio que não deve praticá-los. Alguns os praticam porque não têm outra coisa que fazer, principalmente as mulheres.
E isso indica o estado de desequilíbrio em que estamos vivendo. A prática de ritos é uma fuga maravilhosa da brutalidade da vida. De um marido brutal, da constante criação de filhos, e condena aqueles os que não praticam. Para uns eles constituem uma fuga e para outros uma questão de tradição, de autoridade. Francamente, celebrar um rito qualquer em intenção do pai ou da mãe que faleceu, porque a tradição humana é um estado de desequilíbrio. Não sabe o que significa mais dar a gosto à mãe ou ao pai ou ao vizinho. Quem faz uma coisa que não compreende é desequilibrado. E, francamente, citar autoridades, executar uma coisa que não se compreende só porque conforta, isso não é ação própria de uma pessoa bem equilibrada. Por fim, temos a veneração de uma imagem, o ficar sentado diante de um retrato inteiramente absorto. Por que você venera coisas mortas? Por que não venera suas esposas, seus filhos e seus vizinhos? Adora coisas mortas porque elas não podem reagir. E você pode lhes atribuir o que quiser. Não adora os vivos porque eles podem reagir e dizer que você é muito estulto. Pois bem, se meditação não é prece, se não é concentração, se não é rito nem repetições de palavras, se não é adoração de imagens, o que é então meditação? Para se compreender qualquer coisa, há necessidade de uma mente tranquila. E o que significa meditação? Se perceber que meditação não é repetir palavras, não é se sentar à frente de uma imagem e pôr-se em estado de hipnose. Se percebe essa verdade que acontece à sua mente. Se percebe a verdade acerca da oração, da adoração de imagens. Se percebe a verdade a respeito dos ritos e suas ilusões. Qual é o estado da sua mente? É claro que, se tiver percebido a verdade acerca de todas essas coisas, estará libertado de todas elas, não é? Libertado delas, a sua mente se torna muito serena, e nessa serenidade se manifesta a realidade. A meditação, pois, não é um disciplinar da mente e do coração em conformidade com um determinado padrão, mas sim um processo constante de compreensão momento por momento. Só vem a compreensão quando há o percebimento da verdade. Não de alguma verdade abstrata, mas da verdade daquilo que é real. Se toma uma corda por uma serpente, há aí um estado de falsa representação. Mas quando vejo a corda como uma corda, há verdade. Só há verdade quando vejo as coisas como são, claramente, sem desfiguração, na sua exata perspectiva. E esse processo de ver as coisas como são, com clareza e sem desfiguração, é meditação. Mas é extremamente difícil perceber o que é. Não tomar uma corda por uma serpente, porque em geral somos incapazes de perceber sem deformar. A meditação, portanto, é o processo de descondicionamento da mente. Isso significa estar cônscio, sem condenação, sem justificação ou resistência de cada pensamento, cada sentimento, cada fantasia que surge, conforme as nossas idiosincrasias e tendências pessoais. A meditação, pois, significa libertação do passado. E a memória do passado que condiciona a nossa reação e meditação é o processo de libertar a mente do passado. Mas nos surge aqui uma dificuldade. É necessário que a mente se liberte do passado para não deformar o que é, para ver as coisas claramente tais como são. E como pode a mente, que é resultado do passado, se libertar do passado? Só pode se libertar a mente do passado ao reconhecer que cada pensamento é produto do passado.
E ao ter plena consciência de que o pensamento não pode resolver problema algum. Todo problema é um estímulo, é um desafio sempre novo. E traduzir o novo em termos do velho é negar o novo. Quando a mente se percebe a si mesma como o centro desfigurador e está livre, lúcida, desvinculada do passado e não mais se separa como você, como eu, está ela então tranquila. E nessa tranquilidade existe compreensão, inteligência e realidade. Essa é uma experiência que deve ser vivida por cada um e que não pode ser repetida. Se a repetimos, então já é coisa velha. Mas se tem interesse em resolver os problemas humanos, é necessário essa espécie de meditação. E quando a mente se torna naturalmente tranquila, como uma lagoa depois do vendaval, surge então a realidade. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!